gente entra para esta porta dentro, que a gente deixa os nossos problemas do emprego, de casa, familiares, tudo lá fora, porque aqui é para nós nos entregarmos a Deus, amém? Eu queria só dizer aqui que quando Deus, eu hoje estava, a nossa Bispa tem sido uma bênção nas nossas vidas e eu hoje estava, a Bispa faz-nos pensar muito. Então eu hoje estava assim a pensar, Senhor, perdoa, porque nós muitas das vezes estamos no corpo presente, mas o nosso coração não está aqui. Então era como se Deus falasse comigo. Deus não fala para toda a gente, Deus não fala para quem quer ouvir. Amém? Porque muitas das vezes nós estamos aqui, está aqui o nosso bispo. O nosso bispo é muito importante aqui, amém? Mas com todo o temor que eu tenho do nosso bispo e com muito carinho, eu acho que a palavra que sai da boca do nosso bispo é mais importante do que propriamente o bispo. Porque a palavra é a palavra que nos salva, é a palavra que nos resgata seja de onde for. Amém? E depois nós temos a palavra que sai daqui. Mas a palavra que sai daqui muitas das vezes não é aquilo que nós ouvimos. Nós ouvimos, a palavra sai de uma forma e nós ouvimos outra. Porquê? Porque o nosso coração muitas das vezes não está aqui dentro, não estamos concentrados. E depois quando a palavra é semente. O nosso bispo diz sempre que lança a palavra, não é? Mas a palavra, se é semente, a semente precisa de um solo. E qual é esse solo? É o nosso coração. Amém? Então eu pedia nesta noite que nós deixássemos a semente que vai ser lançada e que tivesse o nosso solo preparado para receber essa semente. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que nada sem Ti nada somos, Pai, nada fazemos, Pai. Nós necessitamos de ouvir mais uma vez a Tua palavra, porque necessitamos de alimento, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Tu és o nosso oxigênio, meu Pai. Vem agora, Senhor, colocar a Tua poderosa mão sobre cada vida aqui, Jesus. Toca, Senhor, e visita, Senhor. Visita cada família aqui representada agora, Jesus. Vai visitando agora, Senhor. Vai tirando tudo que não presta, Senhor. Vai tirando, Senhor. Traz-nos à memória, Senhor, tudo aquilo que não presta para que a gente, nesta noite, Senhor, aqui aos Teus pés nos derramemos, Senhor. E pedimos perdão, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os Teus filhos, Senhor. Perdoa, Senhor, que muitas das vezes nós pecamos contra o Teu Santo Espírito, Pai. E muitas das vezes, Senhor, nós nem pensamos no que estamos a fazer. Eu Te peço perdão, Senhor, por mim, Pai. Perdoa, Jesus. Perdoa, muitas das vezes eu falho contra Ti, Senhor. E Tu mesmo assim me amas, Pai. Perdoa, Jesus. Eu entrego, Senhor, este culto, Pai, em Tuas poderosas mãos, Pai. E que nós possamos receber esta palavra, Senhor. Que nós possamos aqui, nós com os nossos irmãos, Senhor. Todos nós louvarmos, Senhor, e estarmos num foco de sol, Senhor, que és Tu. Nós queremos nos achegar mais a Ti, Pai. Nós queremos ser mais próximos de Ti, Jesus. Nós queremos ter mais intimidade contigo, Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós esperamos agora que vocês nos ajudem. Amém. A paz do Senhor. Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e abrir teu coração para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer hoje aqui no nosso meio, para tudo que Ele lá no céu já preparou para nós. A gente escolhe a roupa, a gente escolhe o sapato, a gente arruma o cabelo, escolhe o perfume para vir para a igreja. Mas o Senhor lá de cima já escolheu e preparou coisas extraordinárias para nós hoje aqui. Oh, Tu és entronizado hoje aqui, Senhor. És entronizado hoje no nosso meio, Senhor. Tudo é Teu, a honra, a glória é para Ti. Nós diminuímos hoje aqui nesse altar para que não cresças, para que a Tua glória, Senhor, Pai, seja notória neste lugar. Enche essa casa de glória. Enche este lugar com Tua presença.
Ele é digno e o Senhor vai dar louvor. Ele é digno que nesse lugar você se derrame para Ele, prostrado, dizendo só Tu és santo. Ah, Senhor, queremos nos prostrar diante a Ti para dizer que Tu és santo. E como nós devemos nos apresentar diante de Ti, não em santidade, em retidão. Tu és santo. E convém que nós sejamos santos. Nos apresentamos a Ti nesse momento, dizendo que só o Senhor é santo. E damos glórias ao Teu nome. Glória, glória, glória. Você consegue fechar os teus olhos nessa noite, deixar sair o amor do fundo do teu coração? Talvez palavras que você nem conheça. Arabaxê, Frebe Arabaçuia, Ebe Anagaçubi, Cantere Maçuia, Alabás, Arabaxê, sente a melodia e começa a adorar. Diga comigo, grande. Grande é o Senhor e me digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem descemos a vitória. Que
Senhor, Tu és bom. Quantas benesses o Senhor tem feito em nossas vidas. Quanto nós temos que agradecê-lo. Mas eu quero te convidar comigo. Eu quero ouvir a sua voz dizendo: queremos o Teu nome engrandecer. Porque para isso que nós viemos neste lugar, para engrandecer o nome dEle. Engrandecemos o Teu nome. Ai, é soberano. Glória a Deus, que tremendo. Que unção forte, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. Ainda neste ambiente que nós sentimos a presença de Deus tão palpável. Amém? Fala conosco nesta noite, Senhor. Nos rendemos aos teus pés, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo, Senhor, que só tu és o Senhor. Fala conosco. Nos esvaziamos, ó Deus, para que tu nos venhas encher com a graça, com a sabedoria, com o conhecimento que vem do alto. Estamos receptivos para ouvir a tua voz. Manifesta a tua presença, Senhor. Vai destacando o teu grande exército para ministrar às nossas carências, para suprir as nossas necessidades. Estamos receptivos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma grande salva de palmas para Ele. Ele é digno de toda a honra. Ele é digno de toda a glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, sejam bem-vindos. Para aqueles que nos acompanham através da tela. Glória a Deus. O frio é psicológico. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar sobre fidelidade. Sobre o caminho da fidelidade. Como nós costumamos dizer, aleluia. Eu queria pedir aqui aos amados, se houver alguém tiver mestria nesta área, ali Êxodo está mal escrito.
Se alguém puder remover o acento circunflexo do O e colocar no E, eu agradeço. Onde fala Êxodo. Amém? Coloca o acento circunflexo no E, por favor. Que o portunhol aqui está errado. Aleluia, glória a Deus. Se for possível remover aí esse erro gramatical, eu agradeço. Aleluia, glória a Jesus. Hoje eu quero falar sobre fidelidade. Até na letra a gente tem que ser fiel. Glória a Deus. Aleluia. A fidelidade, ela tem um caminho. E todos nós dizemos, eu quero ir para o céu. E realmente, o limite é o céu. O limite é o céu. Mas para entrarmos lá, tem que existir um caminho a ser percorrido. E a Sagrada Escritura, ela fala para nós que a porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à vida eterna. E são poucos aqueles que encontram. Então significa que Deus não vai facilitar o caminho para ninguém. Deus não vai facilitar. Porque para Deus não há os mauricinhos e as teteias, amém? Não há os mais lindinhos e os mais feinhos. Graças a Deus que Ele não faz acepção de pessoas. Na verdade, eu sei que você é feinho, viu? E você também é feinha. Mas eu também sou, tá? Fica tranquilo. Somos todos feinhos. Mas a unção que está sobre nós nos torna bonitos. Quem está a entender? É desse jeito. Até o feinho na presença de Deus é lindo. Ou é linda. Então nós temos que agradecer a Deus. Olha, imagina se Deus acordasse mal disposto e dissesse, você é feio, viu? Você não vai entrar. Nós estaríamos completamente desgraçados. Mas felizmente Deus é imutável. Diz comigo, felizmente Deus é imutável. A nossa segurança é essa. É a imutabilidade de Deus. Amém? Mas como eu estava a falar, o Senhor não vai facilitar o caminho a ninguém. E certamente nós vamos ter que carregar essa cruz. Eu quando falo de carregar cruz, não significa que você vai ser um miserável, um desgraçado, um perdedor para entrar no céu. Como Santo Agostinho, o cara fez tantas e tão poucas que ele fez um voto de pobreza pensando que isso lhe dá o céu. Amém? Então há muita gente que hoje ainda pensa como Santo Agostinho, que só pode entrar no céu quem for pobre. Porquê? Porque se ele se calhar lembrou-se e viu a parábola do homem rico que não entrou no céu, por ser avarento. Quem está a entender? Então achou, eu vou dar a todos os meus bens, vou virar pobre e quem sabe como Lázaro vou entrar no céu. Não, não funciona desse jeito. Há ricos que vão entrar no céu. Amém? O próprio Jesus era rico. Então nós não entendemos o porquê desse sentimento de pobreza. Amém? Olha só. Mas eu quero falar do caminho da fidelidade. A fidelidade tem um caminho. A fidelidade, ela vai requerer de nós uma atitude, uma fé constante, uma perseverança e uma fidelidade nas coisas mínimas. Às vezes o homem está emocionalmente preparado para ser fiel nas coisas grandes. Mas eu quero te falar algo. Antes de Deus te dar as coisas macro, Ele primeiro vai te testar na micro. Quem está a entender? Só depois do micro, se fores fiel, é que passas para o macro. Quem está a entender? Então quando vês ali o Atacadonas que se diz macro, amém? Onde você compra de atacado, lembra-te do micro, amém? O micro nasceu antes do macro, amém? O que é que isso significa, bispo? Fidelidade, o caminho que te leva do micro a macro. Quem está a entender? E eu acho que eu vou ter que pedir comissão à macro, porque eu estou a falar muito bem dela agora, amém? Olha só, então eu quero que você entenda, a fidelidade tem um caminho. E ela vai requerer de nós atitudes, fé, perseverança. Ela vai requerer de nós frutos de justiça, fidelidade. Independentemente da circunstância que você possa estar a viver, Deus fica olhando. Amados, eu tive aqui cultos agora aqui no último mês. O último mês de dezembro foi um espetáculo, à terça-feira. Eu tive aqui cultos que estava 0 pessoas. Eu e o César e a Adriana. E o que é que eu fiz? Eu estava aqui para ajudar como obreiros. O que é que eu fiz? Pedi a eles para se sentar e eu comecei a ministrar para eles. Um culto de terça-feira só a ministrar para eles. Que loucura, que bênção. Mas eu tive aqui cultos
Estive aqui com um obreiro aqui também e não tinha ninguém. Eu disse, Senhor, eu vou louvar a Ti. Estava eu e a evangelista Rafaela. Nós vamos louvar a Deus. Ficamos aqui 40 minutos aqui louvando a Deus. E depois era assim a evangelista. Mais um louvor, bispo. Eu, amém. Mais um. Mais um, bispo. Amém. Glória. Mais um. E a gente louvou aqui. A gente louvou aqui. Glória a Deus. Oramos. Glória a Deus. Amados, fizemos um culto normal. Deus prova a nossa fé, a nossa fidelidade nas coisas pequenas. Quem está a entender? Eu quero te mostrar a imutabilidade de Deus. E quero te fazer referência ao livro de Esther, capítulo 6. O livro de Esther, capítulo 6. Eu, quando for grande, vou aprender a tocar a guitarra assim. Aleluia. Esse menino, ele toca tudo. Vocês já viram, não é? Esse menino é uma benção. Aleluia. Juan, eu amo a tua vida, viu? Sarinho, eu amo a tua vida, viu? Que benção. Olha só. Esther, capítulo 6, do versos 1 a 9. Olha o que diz aqui a Sagrada Escritura. Nós já conhecemos esta passagem, mas vale a pena refletir sobre a fidelidade do rei. É óbvio que isto aqui, estamos a falar aqui, amém, estava a faltar a palavra, estamos a fazer aqui uma interação aqui e uma visão, uma analogia, obrigado, uma analogia entre o rei Atarxerxes, amém, e o servo fiel de Deus e o próprio rei, o Senhor Deus de Israel. Obrigado, falta uma palavra. Amém? Naquela mesma noite fugiu o sono do rei e então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei da guarda da porta que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Então disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e leva-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Versos 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto dissestes. A minha tradução diz: nenhuma coisa do que falaste deixe cair por terra. Vamos aqui debulhar um pouquinho. Mardoqueu, ele tinha descoberto uma conspiração entre Bigtã e Teres, camareiros do rei. E agora, este homem Mardoqueu, que estava de contínuo à porta do rei, do palácio do rei, que nos dias de hoje representa o homem e a mulher que está velando às portas da casa do Senhor, aguardando a vinda do mestre. Olha só, ele descobriu que estes dois homens queriam fazer mal ao rei Assuero, e agora isto ficou registrado no livro de Crônicas. Diz comigo: ficou registrado no livro de Crônicas. Eu quero que você entenda, e você que me acompanha através deste direto, tudo o que nós fazemos para Deus fica registado. O homem pode não ver, o homem pode não valorizar, o homem até pode descredibilizar, mas eu quero que você entenda algo em nome de Jesus. Amém? Fica tudo gravado, fica tudo registado no livro de Crônicas. Não há nada que fuja, amém, aos olhos do rei.
Não há. E é interessante que naquela noite o rei Assuero perdeu o sono. Naquela época não havia TV, não havia internet. O que é que havia? Registros, livro de crônicas. E então ele, para tentar ocupar o tempo quando perdeu o sono, será que o rei perdeu o sono? Claro que não, mas isso aqui estamos a falar de uma analogia, que assim é Deus. Deus não se esquece de nós. Há galardão para a nossa obra, ou melhor, para a obra que nós realizamos para Ele, porque a obra não é nossa, é dele. Quem está a entender? Então, há galardão de Deus. O homem pode o valorizar, o homem pode descredibilizar, o homem até pode intentar, mas o importante é o que Deus vê. E quem vai honrar a tua vida é Deus, não é o homem, é Deus. E se for o homem, vai ser só um pouco dura. Se for Deus, é para sempre. Entenda isso. E agora o rei pergunta para os seus fiéis: que bem se fez a este homem? Nada. Então nós vemos que Assuero, o rei, ele fez de tudo para honrar Mardoqueu, que velava de contínuo à porta do rei. Mas nós vemos que neste processo, o mau Amã, ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu e todo o povo judeu. Ele tinha um plano diabólico para destruir o povo judeu. E nós vemos que assim é na vida do crente. Muitas das vezes nós somos fiéis e parece que os infiéis prevalecem em relação aos fiéis. E muitas das vezes nós ficamos irados, ficamos entristecidos, ficamos abatidos e parece que não há justiça, parece que Deus não está vendo, parece que nem vale a pena a gente ser fiel. Se calhar isso passou pela mente e pelo coração de Mardoqueu. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que há recompensa para os fiéis. E a fidelidade, ela tem um caminho trilhado. Mas isso não significa que no processo do caminho da fidelidade não vai haver o quê? Divergências. Que não vai haver o quê? Ataques do maligno. Que muitas das vezes não vai parecer que não vale a pena ser fiel. Nós vemos que ele estava a ser fiel, livrou o rei Assuero, olha só, livrou o rei Assuero de ser morto, e agora, como pagamento do bem que ele fez, ele recebe uma forca para ser enforcado, ele e todo o seu povo. E ele estava-se a sentir entristecido, abatido. Quantas vezes nós pensamos assim: estou trabalhando e parece que nada acontece, parece que nem vale a pena. Mas eu queria que você falasse para você mesmo hoje e diga assim: vale a pena ser fiel. Como é que é, bispo? Eu sou a prova viva disso. Vale a pena ser fiel. Eu fiquei servindo 10 anos o Senhor e o meu pai na fé no campo missionário. 10 anos. E cada vez as lutas eram maiores. Eu falava: Deus, o que é isto? A minha família lá comendo, vivendo do bom e do melhor, e eu aqui perecendo. Até parece que eu sou masoquista. Eu estou ficando doido da cabeça. Falava para Deus, revoltado. Eu dizia para Deus: acaba com a minha raça e mata-me logo. E cheguei em momentos tão difíceis que eu disse: acaba com a minha raça e mata-me logo. Eu estou cansado de viver. Para quê? Para ver isso? Para sofrer isso? Tu prometes, mas eu não estou vendo nada. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas quando eu pensava em desistir, o Espírito Santo de Deus me impulsionava a continuar. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu pensava: eu não vou colocar mais lenha na fogueira para não ser cheio de Espírito Santo, eu vou deixar esfriar, vou me separar como a brasa do braseiro. Olha só, mais o Espírito Santo de Deus me empurrava para a fornalha do batismo de fogo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Bispo, onde é que você quer chegar? O que eu quero chegar é que é uma recompensa. Deus te prova-te até ao teu limite.
A Bíblia diz que Deus não dá o fardo maior do que aquele que podemos suportar. E quando nós estamos no limite, Ele nos dá o escape. O que é isso? Ele abre uma porta de emergência. Quem está a entender? Ele abre portas onde elas não existem. Ele faz o sobrenatural acontecer. Eu quero que você entenda. Mas Ele me testou ao limite. Em áreas que eu digo hoje para os meus discípulos, se muitos de vocês fossem provados como eu fui, 10% que eu fui provado, vocês hoje nem queriam ouvir falar de Deus. Tampouco está na presença dEle. Eu não estou a dizer que eu sou maior que vocês, eu não sou, talvez estou mais pequeno. Mas Deus sabe com quem pode mexer e até o limite que você consegue suportar. Quem está a entender? A obra, o chamado de Deus não é igual para todos. Então Ele dá a cada um segundo o chamado. Mas eu posso garantir uma coisa: hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás há 30 anos. 30 anos, bispo. 30 anos de fidelidade. Na verdade, 35. 35 anos de fidelidade. 35 anos orando pela família. Como é que é, bispo? Você não cansou? Não. O Senhor nos renova dia após dia. 35 anos regando as promessas. Quem está a entender? Então é um caminho, é um processo. E às vezes nós pensamos nas coisas grandes. E Deus, eu quero dizer uma coisa, e Ele vê a fidelidade nas coisas pequenas. Eu quero te fazer uma pergunta e não quero que me respondas. Você tem sido fiel nas coisas pequenas? Eu faço prova dos filhos. E às vezes em coisas pequenininhas, eu fico só olhando. Eu lanço o isco e fico só esperando. E eu ainda digo para os filhos, olha, eu faço prova. Eu ainda vou falando, porque meu pai na fé não falava nada. Entrava muito e saía calado. E se tivesse revelação, tinha. Se não tivesse, ia aprender a ter. Quem está a entender? Eu ainda vou falando, eu vou dando o isco. Como quem diz, vigia, abre a pestana. Quem está a entender? Eu ainda entrego o alimento mastigado. Quem está a entender? O mau Amã parecia que estava a prevalecer. O cara estava a intentar o mal contra o servo de Deus. O servo de Deus estava a ser fiel, estava perseverando, estava orando, estava cuidando das coisas do rei. E mesmo assim parece que em vez de bênção estava a vir maldição. Mas quando o inimigo, o mau Amã, intenta, faz a forca e intenta agora falar para o rei mal de mau Amã e da sua geração, da sua tribo, digamos assim, o povo judeu, o rei tem outros planos e muda o cativeiro de quem? De Mardoqueu. A maldição que estava proposta pelo inimigo, agora Deus transforma a maldição em bênção. E quando o rei Assuero diz que quer honrar o homem que lhe agrada, o mau Amã pensava que era ele. Olha como é que Deus faz. A Bíblia diz que Deus pega o sábio na sua própria astúcia, confunde o sábio na sua própria astúcia. Que está entendendo? Por isso, não tenha medo quando alguém intenta planos para tentar te provocar, para tentar te puxar o tapete, para tentar te, destruir. Confia no Senhor, permaneça fiel, seja fiel, porque Deus está vendo, Deus não dorme. Há um memorial escrito, há um livro de crônicas escrito que fala tudo aquilo que eu e você, que nós temos feito e realizado na presença de Deus. E nós vemos agora qual é a sentença. O mau Amã enforcado com toda a sua casa, e Mardoqueu é exaltado pelo rei. Quem está a entender? E nós vemos aqui a fidelidade do Senhor. Coloquem para nós Malaquias capítulo 3, versos 16. Malaquias 3, 16. Fica tranquilo, eu estou a falar de fidelidade. Não é de dinheiro que eu quero falar. É de fidelidade no geral. Também inclui o dinheiro. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Então aqueles que temem ao Senhor falam frequentemente um ao outro, e o Senhor atenta e ouve. Não temos aí outra tradução, não?
E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. É que aqui faz lembrar no passado. Eu não gosto. Eu gosto da tradução que fala no presente. Quem está a entender o que eu estou a falar? Parece que isto só foi para o passado. Está no presente. Sei quem é que inventou essa história agora de andar a inventar, mudar tudo. Não, está no passado, esquece. Eu vou ler a minha tradução. Sou mais enriquecido quando leio a minha tradução. Bicho, qual é a diferença? É porque essas Bíblias renovadas estão a distorcer um bocado, infelizmente. E a Bíblia já fala sobre isso, estão a distorcer um bocado a realidade da palavra de Deus. Olha o que diz a minha tradução. No presente. Então aqueles que temem ao Senhor, ali diz que temeram no passado, a minha diz no presente. Então porquê? Porque a palavra de Deus, ela é que é presente toda a eternidade. Ela está sempre no tempo presente. É o livro mais autêntico. Amém? É o livro mais autêntico e que está sempre no momento presente. Em toda a humanidade, é a Sagrada Escritura, é o único livro na Terra que está sempre no momento presente. Por isso que eu gosto de ler a minha tradução. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve no presente, e há um memorial escrito diante dele. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Está a falar no presente. Não, então não era para nós. E a Bíblia diz que é para nós, não é só para aquele tempo, é para hoje. É para amanhã, é para sempre. É que eu não sei se você compreende o que eu estou a tentar dizer. O futuro não existe. Como é que é, bispo? O futuro não existe. O futuro é sempre o presente. Eu provo. Daqui a 5 segundos é futuro. Já passou, estou no presente. Você está a entender? Presente. O futuro não existe. Não existe. Olha só. Então nós vemos aqui que o Senhor registra cada atitude, cada atuação nossa na presença de Deus. Ainda que tudo indique, parece que Deus não está vendo, parece que nada está acontecendo, está registado. Há galardão a favor de Deus sobre as nossas vidas. É óbvio que antes de Deus te promover, Ele vai te provar o coração. Antes de Deus te galardoar, Ele vai provar você nos momentos mais difíceis. Porque dá glória a Deus e ser fiel quando há fartura, até o ímpio faz. Agora ser fiel quando tudo está mal. Dá glória a Deus quando tudo está ruim ao teu lado. Essa é outra história que está a entender. Então nós vemos que ser fiel na Bíblia não é apenas trair, mas sim também ser constante. Também sermos o quê? Confiáveis. Sermos também o quê? Firmes. É tão bom quando a gente sabe pode confiar em alguém. É, não é? É tão bom quando a gente diz assim, pá, toma aqui a chave do meu carro, da minha casa. Isso aqui é um rebuçado, tá? Ou faz conta que é uma chave. E é para mim, para daqui a pouco, tá? Mas eu tenho ali mais se tu quiseres também. Mas imagina, a gente confiar, a gente está assim, está aqui a chave. Então cuida para mim, por favor. É, não é? A gente vai em paz porque a gente sabe que é pessoa de confiança. Você sabe que a pessoa não te vai trair. Você sabe que a pessoa não te vai deixar na mão. Quem está entendendo o que eu estou a falar? E a gente fica tranquilo. Desse jeito Deus pensa a nosso respeito. Será que nós somos confiáveis? Será que Ele pode confiar em nós? Será que Ele pode depositar confiança de alguma coisa na nossa mão? Eu estou a perguntar isso para vocês. Será que Deus pode olhar para nós e assim, eu posso confiar neste ou nesta? Eu não quero que você se manifeste. Ele conhece os corações. Ele conhece a atitude. Ele conhece a fidelidade. Ou a falta da mesma. Quem está a entender? Então eu quero que você entenda. Não basta só dizer, não, eu não traio. Mas não é só isso. É ser constante, é ser confiável, é ser firme. Independentemente da circunstância que você possa estar a viver, você permanece inalterável. Você insiste. Por quê? Você acredita. Olha o que diz
Vamos ver a fidelidade de Deus para nós, para você entender um pouco. Por quê? A minha Bíblia diz, assim como são as ovelhas, assim é o pastor. É ou não é? É ou não é? É. Assim como são as ovelhas, é o pastor. Se olha para uma ovelha, você é o reflexo do pastor. Eu estou a falar ovelha, não estou a falar bode. Se for bode, não tem nada a ver com o pastor. Quem está entendendo agora? Agora, ovelha é um reflexo do pastor. A Bíblia fala ovelha, não fala bode. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Então, meu querido, nós somos um reflexo do nosso Pai que está nos céus. Como filhos e filhas. Somos filhos e filhas ou bastardos? Porque filho e filha obedece. Bastardo diz, quem és tu para falar para mim? Tu não és meu pai? É ou não é? Desse jeito. Então, eu quero que você entenda comigo nesta noite. Você está na condição de filho e de filha? Porque filho e filha obedece. E quando o pai exorta, a gente ouve e aceita a exortação. Por quê? É para nosso benefício. Ainda que nos doa momentaneamente, sim ou não? Então olha a natureza da fidelidade do nosso Pai, para que você se possa ver nela também. Olha só, porque bebemos da fonte que vem do alto. Livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22. Lamentações, capítulo 3, versos 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha o que diz o verso 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amados, o Senhor já mostra para nós o que é atitude de fidelidade. Ainda hoje estava lendo, não é de propósito, não é coincidência, é cristocidência. Estou lendo o livro do profeta maior Jeremias. Como Deus fica triste quando o povo se desvia, quando o povo começa a cultuar deuses, quando começa a cultuar ídolos. Não pensa que ídolo é só quando você tem uma imagem em casa de pau, de pedra, de barro. Você pode estar idolatrando um marido, você pode estar idolatrando uma mulher, você pode estar idolatrando um filho, você pode estar idolatrando um trabalho acima de Deus. Isso é ídolo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então tenha cuidado. E eu estava lendo, e como a alma, a Bíblia fala da alma de Deus, sim, chorava em lugares. O Senhor disse, a minha alma chora em lugares isolados que ninguém conhece, para que ninguém veja. E os meus olhos se carregam de lágrimas, porque os meus filhos se prostituíram. Os meus filhos deixaram a minha casa. Eu estava lendo aquilo, eu estava pensando assim, como o nosso Pai nos ama. Como o nosso Pai, Ele tenta estorvar que a gente seja morto, seja destruído. E Ele disse, o Pai a falar na Bíblia, lá em Jeremias, e eu não vou ouvir mais a voz desse povo ingrato. Mas depois logo a seguir diz, se o meu povo voltar, eu o abraçarei, eu lhe darei paz, eu prosperarei, porque é o amor do Pai. Mas vejo ali na leitura como ele fica triste quando o povo se desvia e chamam ao pau, à pedra, ao barro do Deus que me tirou da terra do Egito. Provocam Deus à ira. É a mesma coisa como você criar um filho ou uma filha, dá o melhor, tira muitas vezes da sua boca, sem o filho ou a filha se aperceber, e depois o filho um dia diz à filha, quer saber de uma coisa, sou maior de idade, faço o que eu quero, a minha vida manda, não tem nada a ver com isso, e é o seguinte, dá a minha parte que me toca, que eu estou cansado de aturar. Tipo o filho pródigo lá em Lucas capítulo 15. Como é que tu achas que um pai e uma mãe ficam? Ingrato, ingrata. Até pode não falar, mas pensa, não é? Assim é Deus. Deus deve pensar do mesmo jeito, bandido, miserável. Estava indo para o inferno. Estava desgraçado. Tinha uma dívida impagável. Eu dei bem mais precioso que eu tinha o meu filho, o meu único filho. E agora, pega num pedaço de pau, de pedra, de barro ou de gesso
e diz que este é o Deus que me tirou da terra do Egito, ou faz um bezerro de ouro, este é o Deus que nos tirou da terra do Egito, como é que tu achas que Deus fica? Você sabe o que é que o povo de Israel morreu todo no deserto à espada? Por causa da dureza do seu coração. Porque Deus estava fazendo milagres, e quando vinha uma prova, eles deixavam a fidelidade e buscavam a idolatria. Você sabe onde é que Deus vê a nossa fidelidade? É nas coisinhas pequenas. E eu às vezes provo os meus discípulos nas coisas pequenas, testes tão pequeninos, mas fico virando, fico olhando, não falo nada, fico só olhando. E eu fico assim: Deus, dá graça e revelação ao teu servo, à tua serva. Quem está a entender? Eu confesso que não um bocado pus à prova o Juan. Ainda um bocado pus à prova o Juan. Ama a tua vida, Juan, amém? E assim o Juan Grande foi o meu livramento. Quem está a entender? Amados, desse jeito. É, querido. Desse jeito. Eu lanço o uísque e fico à espera, só de ver. E faço conta que não é nada. Assim é Deus conosco. Eu ontem não conseguia ler a Bíblia. Lamentavelmente não conseguia ler a Bíblia. E o Espírito Santo hoje estava a cobrar de mim. Tu não vai ler a Bíblia? Eu é mesmo. E eu quando cheguei aqui, eu cheguei umas 4 horas antes do culto. Eu vou ler a Bíblia. Li tanto a Bíblia que até adormeci a ler a Bíblia. Até adormeci. Estava a pescar já. Glória a Deus. Então eu já sei. Agora vou tirar a palavra para hoje. Espírito Santo, Deus está a falar para mim. Não vais ler a Bíblia hoje? Você está a entender? Ser fiel nas coisas pequenas. Então nós vemos que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus não têm fim. Você sabe porque é que eu e você estamos de pé? Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos melhor que os outros, é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e nos sustenta. Senão nós já estávamos sumidos. Quem está a entender? Destruídos. Então vemos que a natureza da fidelidade de Deus, ela é diferente da fidelidade do homem. É diferente. Deus não depende de nós para ser fiel. A Bíblia diz ainda que nós sejamos infiéis. A Bíblia diz que Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Não é fiel ou infiel. É fiel à sua palavra, porque Deus é palavra. Jesus é palavra. Ele permanece fiel à sua palavra. Ou para a bênção ou para a maldição. Ou para a vida ou para a morte. Ou para a graça ou para a desgraça. Ou para a abundância ou a escassez. Ou para céu ou inferno. A palavra permanece fiel para sempre. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas não voltarão para mim vazias, antes farão o que me apraz e prosperarão naquilo para o qual enviei. Está lá em Isaías 55:11. Olha só, então a palavra, antes de retornar para Deus, ela vai provocar o efeito para o qual foi lançada. Quem está a entender? Ela vai prosperar. Por quê? Porque a boca do Senhor disse. Deus é fiel. E você sabe o que é que Deus espera dos filhos? Fidelidade. Atitude. Amados, quantas vezes eu não apetece pregar e eu oro a Deus: Senhor, coloca alguém para pregar hoje para mim. Quantas vezes eu estou triste, abatido. Ainda muitos pensam que eu sou super-homem. Não, não sou. Nem a bispa a super-mulher. Não somos. Somos de carne e osso como vocês. E quantas vezes eu digo: Senhor, hoje nem me apetece sequer levantar da cama. Às vezes eu falo: hoje nem me apetece sair da cama. E às vezes já estou tão cansado que eu digo: Deus, tu não queres me chamar mesmo? Tem tanta gente aí para servir, não me queres chamar? Eu prefiro estar pertinho de ti. Mas o dever me chama. Quem está entendendo o que eu estou a falar? O dever me chama. E naquele momento, às vezes estou tão cansado e digo assim para a bispa: puxa, hoje não apetece fazer nada isso aqui, mas é para nós, não é para mais ninguém. Eu falo para ela: é para nós, não é para... Foi a nós que Deus chamou. Então nós temos que fazer a nossa parte.
E não é por obrigação, é com amor, é com alegria. Por quê? Deus está vendo. Às vezes nós dizemos: Senhor, eu quero, Senhor, eis-me aqui, manda para mim. E Deus ouviu, Ele registrou. Mas antes de Ele mandar para mim, para você, Ele vai ver se somos fiéis nas coisas pequenas. Ele vai provar a nossa fidelidade. Ele vai provar a nossa atitude. Como eu falei há pouco, foi 3 ou 4 cultos terça-feira aqui sem ninguém. É óbvio, fiquei triste. Eu falei: Senhor, a obra é tua. Frio, a chuva, enfermidades. Eu disse: Senhor, mas eu vou na mesma. Eu vou na mesma, Senhor. E olha, ainda que não tenha ninguém, eu vou te louvar. Porque eu sei que a hora o anjo do Senhor já está aqui. E então eu vou louvar. Eu sei que o anjo do Senhor vai escrever. E lá vai pôr: o bispo Paulo louvou a Deus, orou a Deus com o obreiro que estava aí. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Ele não foi embora. Olha, não está ninguém, vamos embora. Não, ele cultuou na mesma. Quem está a entender? Deus prova o nosso coração. Eu não estou a falar isto para me exaltar. Eu estou a falar de mim para não falar de você. Quem está a entender? Olha o que diz 2 de Timóteo, capítulo 2, versos 13. Não torça mais, bispo, receba a cura. Aleluia. Glória a Deus. Se formos infiéis, Ele, e aqui a palavra Ele, eu não entendo esses erros de gramática. O nosso português está mesmo triste. Está mesmo triste, não está, irmã Filomena? E Ele devia ser com letra maiúscula, não é? Está triste. E na Bíblia Sagrada, isto é inadmissível, um erro deste gramatical. Eu vou fazer um baixo assinado. E falar para o miserável que fez isso, que ele tem que ser glorificado. E começa nas pequenas coisas, é ou não é? Só Deus na causa. Que tristeza. Que tristeza. E ele, com letra maiúscula, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Nós até podemos ser infiéis, mas Ele vai ser fiel à palavra. Não é ser fiel ao infiel. Ele é fiel com os fiéis. Ele é fiel com a palavra. Ou para bênção ou para mal. Exatamente. Às vezes nós dizemos: quem é que fez? Foi o diabo. O diabo não faz nada, querido. Ele não tem poder para criar nada, nem fazer nada. E só faz alguma coisa se Deus deixar. Quem está a entender? Foi Deus quem criou o bem, foi Deus que criou o mal. Eu quero que você entenda: o mal não se criou ele mesmo, foi Deus que criou. Entenda isso. Então, quando o crente sabe que tem que praticar o bem e não pratica, Deus manda o mal. É Deus que manda, não é o mal que se manda a ele mesmo, é Deus que manda. Quem está a entender? Quem está a entender? Olha o que diz o Salmo 119, versos 90. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. A fidelidade de Deus é para sempre. É assim que Deus espera de nós. Que a gente seja fiel. Independentemente da circunstância. Bispo, e se eu estiver a morrer? Morra fiel. Morra fiel. E você, logo de segundos depois, estará sendo recebido nas portas do céu pelo Senhor Jesus. Entra, bendita do meu Pai, no gozo eterno. Quem está a entender? Isto é só para fiéis. E a gente diz: eu quero ir para o céu. Então paga o preço. Para ir para o céu há um preço a ser pago. Quanto é que vai custar, bispo? Tudo. Vai custar tudo que você tem. E não pensa que é só uma coisa, vai custar tudo. Mas está um caro assim? É caro mesmo. Jesus morreu por nós, por que você não tem que morrer por Ele? Quem está a entender? Mas eu vou ter que morrer numa cruz. Não, você vai ter que carregar a cruz, é diferente.
Isso é morrer para a sua vontade, morrer para a sua carne. Carregar a cruz é morrer para você mesmo. E a minha Bíblia diz no livro de João: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Você quer dar muito fruto? Morra primeiro. Como é que é, bispo? Você quer frutificar? Você tem que morrer primeiro. Faz a pergunta para quem está ao teu lado: você já morreu? Quem está a entender? A fidelidade dele é uma arma de defesa e proteção para o crente. Eu só te estou a dar aqui alguns trechos da fidelidade de Deus para connosco. E o que é que Ele espera de nós? É que nós o imitemos. Na fidelidade. Na perseverança, na persistência, na fé. Uma fé ativa. Não é uma fé passiva, ativa. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus só tem prazer em quem se move pela fé na promessa. Não é pela fé passar cheque careca. Se você passar cheque careca pela fé o cheque careca vai voar de novo de volta. Não faça isso. É ter uma fé ativa nas promessas. Quem está a entender? Salmo capítulo 91, versos 4. Quem é que falou nas tranças de careca? O quê? Olha o que diz. E ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Olha, é uma proteção contra a nossa vida. O Senhor nos promete guarida, proteção em momentos difíceis. Então isso nos traz uma confiança, isto nos traz uma esperança. É uma torre forte, é uma proteção, uma muralha protetora. Contra quem? Contra o inimigo, contra as adversidades da vida. Quem está a entender? Agora eu quero falar da fidelidade do homem. Às vezes o homem está pronto a ser fiel em coisas grandes. Não, quando eu for ungido e eu vou ser fiel. Ah, meu querido, então isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Porque Deus, antes de te ungir ou te levantar, Ele vai ver se você carrega a cruz. Eu costumo dizer aqui para os meus discípulos: eu só levanto quando Deus mandar a quem carrega a cruz. Não carrega a cruz, não levanto. E Deus tem que falar comigo, porque se não falar, eu não unjo ninguém por amizade. Eu não levanto ninguém por amizade. Quem está entendendo? Eu vou ficar triste. Problema seu. Fique. Problema seu. Eu não faço agrados. E não escuta vir com um presente. E escuta vir com um presente, porque eu não uso ninguém por presente. Quem está entendendo o que eu estou? E muito menos por dinheiro. Não estou à venda. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Agora, se Deus disser assim para mim, unge ou separa, eu obedeço. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Mas isto é sério. Há pessoas que só estão à espera de ser fiéis quando forem colocados num alto posto, num alto cargo. Para com isso. Ninguém é promovido numa empresa se não mostrar em pequenas coisas ser fiel e habilidoso. É ou não é? Só quando o patrão começa a dizer: cara ali é fera. Aquele homem e aquela mulher é inteligente. Está no lugar errado. Tem que o promover, porque ele pode dar muito mais, porque tem capacidade. Sim ou não? É um crime estar ali, naquela área que não reflete exatamente o potencial da pessoa. Então é quando a pessoa tem visão, diz: não, vem para este lugar aqui mais alto. Tu aqui vais prosperar mais, vais alcançar mais. Quem está a entender? Porquê? Porque a pessoa tem talento, a pessoa tem o quê? Integridade, fidelidade, sabedoria. Amados, mas o que é que mais um patrão gosta numa empresa? É fidelidade do empregado, sim ou não? O que é que mais Deus ama na obra dele? É fidelidade do servo. Não é que o servo fala eloquente, amém? Isso para Deus não diz nada. Para Deus não diz nada, até porque Deus nem chama eloquentes. Moisés disse: eu sou gago.
Eu não sei falar. A Bíblia diz que Deus tirou contra ele. Ele arranjou um micro-humano na época para ser o porta-voz de Moisés. Como é que ele se chamava? Micro? Arão, o irmão dele. Obrigado. Esqueci do nome. Obrigada, princesa. E de repente aparece Arão. O cara pôs defeitos para não fazer nada e Deus tirou. Quem está a entender? Então não arranje desculpa. Toma atitude nas pequenas coisas. E eu vejo o amor de Deus, que Deus estorvou de destruir Moisés, porque o cara pôs um monte de defeitos para não fazer nada. E Deus ficou irado com ele. Não sou eu que crio a boca? Não sou eu que crio o falar? O cara estava a pôr defeitos e Deus diz: não arranje desculpa para não fazer, faça. Quem está a entender? E na presença de Deus é igual. Eu não me sinto capaz. Eu quero que você entenda: Deus não levanta capacitados. Deus chama quem está disponível. Unge e capacita, entenda. Deus chama disponíveis. Mas depois aparecem os disponíveis que não fazem nada. Senhor, eu não faço nada, usa-me a mim. Você acha? Deus não usa preguiçoso. Deus só usa trabalhador. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Bispo, onde é que está escrito? Na Bíblia. Eliseu estava segurando a 12ª junta de bois. A terra era dura demais e ele arava a terra com a 10ª junta de bois, 12ª junta de bois. Terra tão dura de arar que eram preciso 12 juntas de bois. Ele estava ali, dura, sulcos duros, abrindo rasgos duros na terra, de tão dura que era. Você pensa que Deus chama preguiçoso para a obra? Chama homem que está habituado a trabalhar. Eu quando falo homem, é mulher, porque Deus, no céu não há sexo. Só acha que no céu vai ter a guerra dos sexos? Esqueça, carne e sangue não vai herdar ao céu. Amém? Fala para a pessoa que está ao teu lado: no céu serás minha irmã. Glória a Deus. Aqui és minha mulher. Olha, aqui és minha mulher, no céu serás minha irmã apenas. Quem está a entender? Bispo, como é que vai ser? Não sei, ainda não cheguei lá. Mas quando eu chegar lá, eu vou falar para você, viu? Olha, é assim. Quem está a entender? Glória a Deus. Pô, fica assim, olhar para mim assim. Sorri, meu querido. Você não quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Então nós temos que percorrer esse caminho da fidelidade. Olha o que diz Lucas capítulo 16 versos 10. Já vou encerrar. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Eu quero que você entenda: Deus olha para as pequenas coisas. Quando Deus te dá uma mínima coisa, Ele espera ver de você fidelidade. E quando Ele vê que você é fiel, Ele diz: bom, eu posso acrescentar, porque Ele já deu provas, ou ela que é fiel. Então vou dar um pouquinho mais. E vai te dando após a tua medida de fé. Quem está a entender? A fidelidade é servirmos a Deus quando ninguém está a ver. É assim que Deus fica olhando para nós. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu às vezes vejo, termina os cultos e toda a gente vai embora. Eu vejo os obreiros que ficam a limpar a casa do Senhor, cansadinhos, vir de um dia desgastante de trabalho. Pessoas com crianças em casa e ficam a limpar a casa do Senhor, culto após culto, deixar tudo limpinho. Ninguém vê, mas Deus vê. Eu estou a dar aqui um pequeno exemplo. Quem está a entender? Veja aquela pessoa também que está no café, ninguém vê, mas faz a sopinha, traz uns salgadinhos. Não, estou a dar um exemplo que ninguém vê aparentemente, parece que não tem valor nenhum, mas Deus está vendo. Há um memorial escrito. Quem está a entender?
Tem aquela pessoa que às vezes está com dificuldade até, mas traz a sua fidelidade para manter a casa do Senhor aberta, as portas da casa do Senhor aberta, e que ninguém vê, só ela e Deus, ou ele e Deus. Quem está a entender? E Deus vê. Então não se preocupe com o homem, preocupe-se com aquilo que Deus vê e escreve no memorial escrito. Quem está a entender? É Ele que te vai recompensar. Onde é que você já parou de ser zeloso? Não me responda. Onde é que você parou de ser zeloso nas pequenas coisas? Nós temos que refletir. Será? A minha Bíblia diz: o zelo da tua casa me devora. O próprio Jesus falava isto. Eu quero que você entenda. Você é zeloso. Você é zelosa pela casa do Senhor. Eu estes dias vi cada cadeira nova, com o forro descozido. Alguém puxou o forro. Se eu tivesse visto, eu ia apertar os dedos como se fosse um alicate de quem fez isso. E eu vou ter que pegar num agrafador e agrafar aquele forro, porque a cadeira é nova e alguém puxou, alguém não valorizou o esforço, o sacrifício que alguém fez para investir, para comprar essa cadeira. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Eu fico triste. Uma cadeira nova, estragada. Pequenas coisinhas. Quem está a entender? É como às vezes aqui eu vejo, aqui na casa, arrastar a cadeira. Não arraste cadeira. Levanta a cadeira. Até porque você é pesado. Não risque o chão. Seja inteligente. Não arraste cadeira. Eu quando vejo alguém arrastar a cadeira com o peso, eu fico podre. Pegue na cadeira, levante-se e coloque e assente-se. É a casa do Pai. Não estraga um chão que custou tanto a outros colocar o chão no chão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas isso é amor à obra. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Bispo, você é miudinho? Sou mesmo. Na casa de Deus sou. Sou mesmo. É o zelo. Porquê é que vamos estragar se podemos cuidar? Porquê é que vamos abandalhar se pode estar briosa a casa de Deus? Sim ou não? Porquê é que vamos fazer mal se podemos fazer o bem? Amados, porquê é que você vai morrer se você pode viver? Quem está entendendo o que eu estou a falar? Então cuide como se fosse a sua casa. Viu alguma coisa no chão, lixo, apanhe. Não fique à espera, seja um obreiro. Você é servo e serva, faça. Viu lixo no chão, apanhe. Viu uma cadeira desarrumada, arrume. Vê que alguém está a tentar estragar, chama atenção com amor. Não faça isso. Não é dizer que vai dar uma sapatada, não faça isso. Mas fale com amor, não faça isso. Quem está a entender? Isso é fidelidade, querido. Vai à casa de banho. Não deixa lá o guerreiro de sentinela. E esqueceu de puxar a descarga. Meu Deus, que vergonha. É assim que você faz na sua casa? Deixa lá o sentinela toda a noite, todo dia? Pelo amor de Deus. Cuide da casa de Deus. É fidelidade. É fidelidade. Fidelidade. Quem está a entender? Como eu vejo às vezes, não é o teu caso, amém? Então não vou falar. Só porque falaste amém. Já nem vou falar nada. Olha só. Fidelidade até na morte. Bispo, eu estou a morrer, então morra logo. E não enche o saco. Morra logo. Quem está a entender? Morra para a carne. Quem está a entender? Eu também tenho que morrer todos os dias. Bispo, eu estou a morrer. Por que é que ainda não morreu, meu filho? Morra logo. Meu Deus. Quem está a entender? É na carne que eu estou falando. Você tem que ver no espírito. Quem está a entender? A verdadeira fidelidade é revelada na crise.
Você quer ver? Olha o que diz Apocalipse 2:10. Já vou encerrar. Fala para a pessoa que está te olhando. Graças a Deus. Fala logo. Graças a Deus. Apocalipse 2:10. Lá no livro de Êxodo. Em vez de ser é Êxodo. Êxodo. Nada tema das coisas que has de padecer. Eis que o diabinho lançará alguns na vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. É na fidelidade que Deus prova a nossa fidelidade. Você entendeu? Não entendeu, falei errado. Propósito. É na prova que Deus prova a nossa fidelidade. Eu faço cada prova, o povo cai na maionese. É na fidelidade que Deus prova a fidelidade. Amém? Amém. Fala para o pastor, não durmas. Só Deus na causa. Está bonito isto. Está lindo. Quem está entendendo? José foi fiel na prisão. Daniel foi fiel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram fiéis na fornalha de fogo ardente. Olha, rei Nabucodonosor, não ponhas o nome deste do teu filho. Nunca ponhas. O meu Deus é poderoso para me libertar, da fornalha de fogo ardente. Mas fica sabendo aqui, ó rei, mesmo que ele não livre, eu não vou obrigar diante de ti. Olha a fidelidade até em circunstâncias de morte. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não quero que me respondas. Será que nós estamos preparados? A circunstância destes homens mudou, mas o compromisso deles com Deus e a sua fidelidade ficou inalterável. Você está entendendo o que eu estou a falar? E é aqui que Deus diz. Você sabe o que é que Deus fez com José? Engrandeceu. Tornou-o o segundo maior de toda a terra. Quem está a entender? Você sabe o que é que Deus fez com Daniel? Exaltou. Você sabe o que é que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abdenego? Exaltou-os, porque eles foram fiéis na morte. Você quer que Deus honre você? Seja fiel, mesmo quando as circunstâncias são de adversidade, e Deus certamente vai te honrar. Amém? Eu quero orar contigo. Eu tinha mais coisas para falar, mas vou parar aqui. Começou aqui a dar um som do riso. Não, começou aqui a dar um som do riso e nós já estamos felizes em nome de Jesus. Amém? Amados, nós temos que ter entendimento. Amém? Quando é para parar. E eu vou falar só mais um versículo para parar, tá bom? Só porque o João pediu. Ó bicho, fala mais. Amém? Mateus 25, versos 21. E vamos encerrar aqui. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Poderia te falar de Paulo e 2 Timóteo. Amém? 4, do 6 em diante. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Agora a coroa da justiça me está reservada pelo justo juiz naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem o dia da sua vinda. Está a falar para nós, para mim, para nós também. Então eu quero que você entenda. Seja fiel. Paulo foi fiel até ao fim. E ele dizia: a coroa da justiça me está reservada pelo justo juiz. Há um juiz que é justo. Há um memorial escrito. Há um livro da vida que tem o teu nome. Há um memorial escrito que fala do teu plantio, fala da tua fidelidade, fala das tuas lágrimas, fala da tua atitude, fala da tua fé, fala da tua perseverança,
Fala da tua imutabilidade, fala do teu compromisso, fala da tua mordomia, fala da tua integridade, fala da tua fidelidade, e você vai ser recompensado pelo Senhor. Amém? Então, trilhe esse caminho, persevere nesse caminho da fidelidade, seja fiel até o fim. Como eu falei há pouco e vou encerrar agora. Durante 10 anos eu dizia: nada vejo, Senhor, até posso morrer, mas morro acreditando. Eu sou teimoso, eu pago para ver, Deus. Eu estava tão desesperado que eu disse: Senhor, eu pago para ver. Sou teimoso, eu vou morrer acreditando. Mas não abro mão, não vou desistir. E sabes uma coisa? Não morri, graças a Deus, morri para a carne, morri para o meu eu, e hoje estou provando as promessas que Ele me prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir a sua boa palavra. Aquele que em nós começou a boa obra, certamente a completará, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, se não estiveres grávido ou grávida. Aleluia. Sarinha, deixa de estar sentada, tá, querido? Glória a Deus. Eu tive que deixar de falar porque a irmã Amélia começou-se a rir. Eu estava a mandar uma som de riso, tive que travar aqui. Amém? Glória a Deus. Irmã Amelinha, amamos a sua vida, viu? E nunca perca esse sorriso, nunca. Uma pessoa que poderia ter várias razões para não sorrir é uma pessoa alegre. É uma pessoa que sorri com vontade. Continua assim, minha querida. Amém? E um dia você vai me ver a rir também. Em nome de Jesus. Amém, querida? Em nome de Jesus. Amadas, estou a profetizar. Ela está a receber, ela é inteligente. Há aqui alguém com dor no maxilar? Para não falar na mandíbula. Há aqui alguém com dor no maxilar? Ninguém? Nem do outro lado da tela? Se tiver, receba a sua cura em nome de Jesus. Eu não estou a ver aqui do outro lado da tela ninguém levantar a mão. Isso não é meu. Amém? Coloca a mãozinha no teu coração. Questione-se a si mesmo, a si mesma. Não só estou aqui neste ambiente, mas aqueles que nos acompanham através do direto. Questione a sua fidelidade nas mínimas coisas. Questione para Deus. Questione a Ele. Bispo, se eu questionar a ela, vou expulsar o inimigo da sua vida. Se você fizer isso, questione só a Ele. Amém? Só a Ele. Senhor, eu estou sendo fiel nas coisas pequenas, ou será que os meus olhos só conseguem enxergar as grandes? Você sabe porque é que Jesus foi fiel até ao fim? Porque Ele nasceu pequeno. Você sabe porque é que Adão e pipocou? Porque nasceu grande. Não passou pelo processo de crescimento e foi por isso que ele falhou. Você está entendendo a diferença de ser fiel nas coisas pequenas? A Bíblia diz que Jesus crescia em entendimento, graça e sabedoria. Ele era equilibrado. Ele crescia. Precisamos de crescer. E só cresce quem é menino. Quem está a entender? Então não pule etapas no processo. Se você pular etapas, você vai cair. Vai ter que voltar ao começo. Não pule etapas. O processo tem etapas. E as etapas é a escola da vida que eu e você precisamos para sermos honrados, levantados e receber galardão da parte do Senhor. Nas etapas, no processo, seja fiel. Mas está doendo, dê glória a Deus. Ah, mas está a custar, glória a Deus. Não é fácil, glória a Deus. Era uma irmã que estava, obrigado, irmã Graça Carvalho, em Graça, é de Vila de Conde. Irmã Graça, minha querida, receba a sua cura. Amém, no maxilar em nome de Jesus. Ah, mas eu sei que não é meu. Quando o Espírito Santo de Deus fala, eu sei que não é meu. Eu sei, olha, não estou vendo ninguém levantar a mão, mas eu sei que está ali.
Em nome de Jesus, se aqui ninguém levantou, tem que ser do outro lado. Alabrachúria. Amém. Obrigado, querido. Amém. Honra e glória para Jesus. Amém. E olha, ele sumiu sem Doril. Sumiu o coração. Amém. Quem quer uma unção de Sazon, levanta a mão. Quem quer uma unção de Sazon, levanta a mão. Sazon. Sazon é o amor. Quem quer uma unção de amor, levanta a mão, meus queridos. Pelo amor de Deus. No Brasil havia um pozinho que chama Sazon. Amém? E que reflete o amor. O amor na culinária, sim ou não? Amados, para fazer a obra de Deus é preciso ter amor. Sazon. Uma unção de Sazon. Quem está a entender? É preciso uma unção de amor. Quem está a entender? Você já viu aquela pessoa que está numa profissão e que faz a profissão por amor? Não é pelo dinheiro, é por amor. E a gente nota quando alguém está ali por dinheiro, que faz as coisas forçosamente, irritada, é não é? Com má vontade, é não é? E a gente fala, esta pessoa está no lugar errado, é não é? Agora quando a pessoa faz por amor, a pessoa se esquece de si, porque faz por amor, faz com amor. Assim tem que ser a obra. Não faça por obrigação, não faça por parcialidade, faça com amor. Não faça para mostrar ao homem, faça para Deus, que tudo vê, e Ele vai te recompensar publicamente. O Deus que vê no oculto te recompensará publicamente. É assim que fala a palavra de Deus para nós. Eu quero fazer-te uma pergunta e não me respondas. Você está sendo fiel no pouco? Fala para Ele. Bispo, e se eu não tiver? Ponha a sua vida em ordem hoje e seja. Se Ele falou, ainda vamos a tempo. Quem está a entender? Coloca a mão no teu coração. Fala para Ele, fecha os teus olhos. Pai querido, perdoa-nos. Se muitas das vezes podemos fazer mais e melhor, e se temos sido omissos, temos agido de forma parcial, se temos feito com negligência a tua obra, perdoa-nos, porque a tua palavra diz para nós: maldito daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito daquele que preserva a espada do sangue. Perdoa-nos se podemos fazer mais e melhor e se não temos feito. Perdoa-nos, Senhor. Se temos sido negligentes ou omissos, ajuda-nos nesta noite. Derrama sobre nós esta unção de fidelidade, esta unção de perseverança, de compromisso, esta unção, Senhor, de determinação, uma fé ativa, uma fé apoiada nas promessas de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis até ao fim, para que tenhamos direito à coroa da vida eterna, para que possamos ser honrados nesta terra e por fim no céu. Levanta homens e mulheres compromissados com a tua obra. Faz de nós, Senhor, nesta noite, bons mordomos, bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Dá-nos uma unção de excelência, para que tudo aquilo que vier às nossas mãos para realizar, possamos fazer com excelência para o Senhor, sabendo que tu recompensarás cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Se você quer ser esse vaso de excelência na mão de Deus, abra as suas mãos e declara comigo: Senhor Jesus, eu preciso dessa oportunidade. Derrama sobre mim espírito de excelência, e tudo quanto vier às minhas mãos para o fazer, que eu possa fazê-lo com todas as minhas forças, com alegria, com sábia motivação, não para agradar a homens,
mas para agradar àquele que me chamou. Eis aqui a minha vida. Usa-me conforme a tua vontade e o teu querer. Que eu possa ser-te fiel enquanto em mim houver fôlego de vida. Amém? Recebe esta capacidade.